Imagine por um instante que uma janela se abre para o passado, revelando nuances e cores esquecidas de uma história que moldou civilizações. Agora, pense em um texto que há séculos guia milhões de vidas. O Novo Testamento. O que você faria se descobrisse que, escondido em um arquivo secular, existe uma versão de suas palavras que nunca foi conhecida? Esta é a história de um pesquisador austríaco que encontrou uma tradução de 1750 anos do Novo Testamento entre os manuscritos do Vaticano. Uma descoberta que não apenas desafia algumas interpretações modernas, mas também nos convida a mergulhar em um profundo questionamento sobre a essência de nossa fé e tradição. Este achado nos transporta a uma época em que os cristãos, ainda minoritários e perseguidos, lutavam para preservar e compartilhar as palavras de Cristo. Ele nos faz refletir. Quantas vozes se perderam ao longo dos séculos? Quantas verdades podem ter sido moldadas pela mão do tempo? Esta jornada, tanto histórica quanto espiritual, nos conduzirá pelas ramificações dessa descoberta e pelo que ela pode significar para a nossa compreensão do divino. A história começa com o pesquisador austríaco, um estudioso meticuloso e curioso, dedicado a decifrar os segredos das coleções do Vaticano. Ao folhear páginas que não viam a luz do dia há séculos, ele encontrou algo extraordinário, uma tradução do Novo Testamento que remonta ao século III. Escrita em um dialeto antigo, provavelmente derivado do siríaco, esse texto revelou variações que, embora sutis, carregam implicações profundas para os fundamentos da teologia cristã. Essa descoberta é um chamado para uma jornada transformadora, não apenas para estudiosos e teólogos, mas para todos os que buscam compreender as raízes de sua fé. O texto encontrado traz passagens que, embora familiares, têm um tom ligeiramente distinto, como se cada palavra estivesse embebida em um contexto perdido no tempo. Isso nos leva a questionar como a mensagem original de Cristo foi moldada pelas mãos humanas ao longo dos séculos. Que sabedoria pode ser resgatada dessa versão quase esquecida? Nenhuma jornada é trilhada sozinha. Em busca de respostas, o pesquisador se uniu a linguistas, historiadores e teólogos. Cada especialista trouxe uma perspectiva única, ajudando a decifrar as palavras e a interpretar o contexto em que essa tradução foi produzida. Esses manuscritos, acredita-se, foram usados por comunidades cristãs que viviam em uma época de perseguições intensas. Era um período em que possuir e compartilhar a palavra de Cristo poderia custar a vida. A análise revelou algo fascinante. Essa tradução parecia enfatizar aspectos de misericórdia e compaixão de forma mais marcante do que as versões modernas. Uma passagem específica, por exemplo, apresentava uma formulação diferente do Sermão da Montanha, destacando o papel da humildade como um ato revolucionário em um mundo opressivo. Essa ênfase ressoava profundamente com as condições de vida daquelas comunidades. Um eco do chamado universal de Cristo para que amássemos uns aos outros em meio ao sofrimento. Esses estudiosos, assim como os antigos tradutores, são os guias dessa jornada. Eles nos lembram que a fé não é um monumento estático, mas um rio vivo, fluindo através do tempo, adaptando-se às necessidades e desafios de cada geração. A descoberta marcou o início de uma jornada para desvendar as origens da fé cristã e explorar como as primeiras comunidades interpretaram os ensinamentos de Cristo. Os estudiosos, armados com cópias digitais dos manuscritos, começaram a cruzar referências com outras traduções antigas, como o grego, o copta e o latim. O objetivo era claro: reconstruir o mosaico espiritual do início do cristianismo. Essa busca exigia coragem, não apenas intelectual, mas também espiritual. Cada nova interpretação desafia convenções estabelecidas, e mexer nas fundações de tradições milenares é sempre arriscado.
Porém, a coragem de seguir em frente é o que diferencia aqueles que buscam a verdade de quem prefere permanecer na comodidade das certezas. O caminho não foi fácil. Os manuscritos, frágeis e muitas vezes incompletos, exigiam uma paciência extraordinária para serem analisados. Além disso, houve resistência de algumas autoridades religiosas, temerosas de que as novas descobertas pudessem semear dúvidas entre os fiéis. No entanto, as dificuldades não eram apenas técnicas ou políticas. Havia também o desafio de interpretar o significado espiritual dessas diferenças. Uma passagem do Evangelho de João, por exemplo, apresentava uma formulação diferente para as palavras de Jesus sobre a vida eterna. Na nova tradução, o foco parecia estar mais na transformação do coração humano aqui e agora, em vez de uma promessa futura. Essas provações testaram não apenas a determinação dos pesquisadores, mas também sua capacidade de manter o equilíbrio entre a razão e a fé. Eles aprenderam que cada dificuldade superada não apenas os aproximava da verdade, mas também os transformava, ensinando-lhes humildade e reverência pelo mistério divino. Conforme a equipe avançava, começou a emergir uma compreensão mais profunda sobre a natureza do texto sagrado. Essa versão antiga não invalidava as traduções modernas, mas as complementava, oferecendo uma nova camada de significado. Era como se o Evangelho tivesse múltiplas faces, cada uma revelando um aspecto único da mensagem de Cristo. Esse momento de aproximação ao clímax trouxe uma reflexão crucial. Talvez o verdadeiro valor dessa descoberta não estivesse em encontrar uma versão correta, mas em reconhecer que a palavra divina transcende as limitações humanas. A pluralidade de traduções, em vez de ser um problema, poderia ser uma prova do amor infinito de Deus, que fala a cada geração em sua própria linguagem. O ponto de maior tensão veio quando os pesquisadores apresentaram suas descobertas em um simpósio internacional. Havia aqueles que aplaudiam a nova luz lançada sobre os textos antigos, mas também houve críticas ferozes, acusando a equipe de minar a autoridade das escrituras tradicionais. Esse foi o momento de crise, um teste de fé para os próprios estudiosos. Eles precisavam decidir, recuar diante das críticas ou defender a importância de sua descoberta, mesmo que isso significasse enfrentar controvérsias. Eles optaram pela coragem. Afinal, o próprio Cristo enfrentou incompreensão e rejeição ao trazer uma mensagem de transformação. A recompensa por sua perseverança foi dupla. Primeiro, eles conseguiram publicar suas descobertas em um formato acessível, permitindo que as pessoas ao redor do mundo explorassem essa antiga tradução e refletissem sobre suas implicações. Segundo, e mais importante, foi a renovação de um diálogo global sobre a natureza da fé e da tradição. Essa descoberta nos lembra que a busca pela verdade nunca termina. Cada geração é chamada a redescobrir o Evangelho, a confrontar suas próprias limitações e a ouvir, mais uma vez, o chamado de Deus para amar e servir. Com sua missão concluída, os pesquisadores retornaram ao cotidiano, mas não como as mesmas pessoas. Eles haviam sido transformados por sua jornada, não apenas como acadêmicos, mas também como seres humanos. E nós, como leitores e ouvintes dessa história, somos convidados a refletir: o que mais há para descobrir em nossa própria jornada espiritual? Que partes esquecidas de nossa fé podem ser redescobertas, transformando a forma como vivemos e amamos? Essa antiga tradução do Novo Testamento nos lembra que a palavra de Deus é viva e dinâmica. Ela transcende fronteiras de tempo e espaço, falando a cada coração de maneira única. O que essa descoberta nos ensina é que a fé não é um conjunto de verdades fixas, mas uma jornada contínua de descoberta e renovação. A lição final
Não tenhamos medo de explorar as profundezas de nossa fé, de questionar, de buscar, pois é nessa busca que encontramos, de novo e de novo, o rosto de Deus. E assim, a história termina como começou, com uma pergunta que ecoa no coração de todos nós. Estamos prontos para redescobrir o divino? Se você gostou dessa jornada pelo passado e quer continuar explorando descobertas fascinantes como esta, inscreva-se agora no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos conteúdos. Assim, você não perde nenhuma história que pode transformar a sua maneira de ver o mundo. Curta, comente e compartilhe com amigos. Juntos, podemos expandir esse diálogo e aprofundar ainda mais nossas reflexões. Vamos nessa?